Olá, pessoal! Estou de volta com saudades de vocês. Semana passada não consegui. Foi a única semana que deu um gap aí com vocês. Mas estou muito contente de estar de volta com vocês hoje. E vamos falar sobre um tema bastante interessante. E que eu tenho certeza que todos nós, ininterruptamente já passamos por isso, e eu tenho certeza que tem muitas pessoas que passam por isso diariamente e nem se dão conta que é uma anemia existencial. O que é anemia? Que tipo de anemia energética é essa que muitos de nós podem estar passando ou já passaram ao longo da vida e não se dão conta do que é? Então, boa noite a todos. Estou muito contente de vocês estarem aqui para mais uma live. Vamos conversar hoje sobre essa anemia energética que muitas vezes a gente sente e de diversas maneiras. Às vezes você está super bem, com uma energia em alta, super bem, e independente de você ser super sensível ou não, de repente você vai para um ambiente e quando você menos vê, blum, cai toda a sua energia e você se sente como se tivesse que ir direto para a cama, se recolher, perde o seu humor, fica com mal-estar. Então tudo aquilo que era bem-estar, que era uma vontade de estar ativo na vida, tal. Para onde será que vai essa energia vital? O que será que acontece com a gente que de repente, sem mais nem menos, a tua energia fica totalmente drenada? É uma anemia energética e isso, claro que acontece muito em relacionamentos abusivos, muito mais do que a gente imagina. E hoje eu vou falar um pouco sobre as variáveis, vou falar de modo até transcendente com vocês, o que acontece, mas eu falo que é de modo transcendente, mas não é de modo transcendente, porque a gente está falando de energia vital, e energia vital é a energia que nos dá pulso de vida. Se a gente for pensar em termos psicológicos, a gente vai falar sobre a nossa libido. Se a gente for falar em termos de energia, a gente pode falar em prana, em energia pura mesmo, em energia orgânica, que o próprio William Reich falava, que eu gosto muito, é a energia que nos deixa totalmente ativos, que está dentro de nós, está fora de nós. E a energia orgânica é aquela energia que eu tenho certeza que todos viram já, e eu vou explicar como que se vê essa energia que a gente tem dentro da gente, que está fora da gente também. E depois quem quiser estudar um pouquinho sobre isso, ler um pouquinho sobre isso, leiam sobre energia orgânica, o que é. Então, vocês já viram, quando vocês em algum momento ou vocês deitam e olham o céu aberto, ou olham pela janela, ou estão num campo aberto, que parece que tem micro linhas meio que transparentes, sinuosas, e que às vezes essas linhas transparentes elas estão muito ativas, muito rápidas, e às vezes elas estão mais lentas. Então essa é a energia orgânica. Então a gente pode ver essa energia orgânica que a gente tem dentro da gente, quando a gente faz, se a gente põe a mão no céu, para o céu assim, e a gente vê como que essas linhas, esses feixes de energia, eles entram e saem das nossas mãos. Então é energia, nós somos compostos por energia e é visível. A gente vê essa energia nossa circulando, para quem não acredita tá aí. Pode ler, pode estudar e tá aí. Mas tem pessoas que em algum momento elas se sentem como se elas estivessem vampirizadas. Sabe aquela história do vampiro que suga a energia da pessoa ou drena essa energia? Ou o que acontece? Se sente como se estivesse numa anemia energética. Então você vai fazer exame de sangue, o sangue tá ok, não tem anemia no sangue.
mas você se sente totalmente em falência física, como se você não pudesse nem querer levantar da cama e vai carregando, parece que está carregando o teu peso, tem mais peso do que nunca teve na sua vida. Então, e seja o peso que for, é muito pesado para você carregar. Então, hoje eu vou falar sobre relacionamentos abusivos e vou falar um pouquinho o que acontece na relação abusiva que faz com que essa energia vital das pessoas que estão nesse relacionamento tóxico, ela vá embora, ela seja totalmente drenada, e como que uma pessoa sobrevive com a energia vital dela drenada, e também o que acontece para essa energia vital ser drenada, e mais, como que a gente em determinadas situações, quando vai ficando mais desperto, vai conseguindo se blindar para a energia não ficar drenada, para você ter a tua energia vital para você. Você pode até fazer uma doação deliberada, mas sabendo que tem que ter um limite entre o eu e o outro, para saber que você precisa da tua energia para você também. Então, o que acontece? Então, eu vou falar algo que até pode parecer transcendente, mas vocês vão ver como uma simbologia. E vocês podem ver o que eu vou falar agora como uma simbologia e amplamente, do modo que vocês quiserem. Olha só, vamos pensar que você está com um abusador emocional. E eu vou falar várias nuances que esses abusadores emocionais, esses narcisistas perversos da atualidade, esses psicopatas e afins, o que eles costumam fazer com a energia das pessoas, né? Eles vão gerando desconforto nas pessoas, e quanto mais desconforto eles geram, o que acontece? Mais satisfeitos eles ficam, porque eles vão se alimentar disso e eles vão ter a sensação de que eles vão estar mais fortalecidos. Então, olha só, todos nós temos energia vital em abundância, todos nós. E nós somos autogeradores dessa própria energia que é nossa. Então a gente recebe do universo, como eu falei, a gente recebe, a gente precisa colocar a energia para fora, a energia vai para fora de diversas maneiras e fundamentalmente por meio de criatividade e ação. Então, nós somos geradores de uma energia vital infinita. É a nossa, a gente come, a gente toma sol, a gente faz exercícios físicos, a gente cria, e com isso a gente vai reciclando a nossa energia vital. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente se sente energizado. Óbvio que se a gente tem pensamentos negativos, se a gente fica acuado, essa energia vital, ela vai ser gasta nesses pensamentos, nesse mal-estar emocional. Então a gente vai usar a nossa energia vital nesses pensamentos disfuncionais, nessas crenças disfuncionais que nos deixam minados. Mas não só. Quando você está em contato com um abusador, ele vai fazer o serviço de te deixar desconfortável. Quando você está soltando toda a tua energia vital e totalmente quando você está à vontade, despreparado, sem se blindar, então você acha que você está num ambiente seguro e você fica tranquilo no contato com essa pessoa. E quando menos você espera, essa pessoa vai lá e ela pega e te dá uma invertida de algum jeito e você se quebra inteiro. E na hora que você se quebra, em alguns segundos, olha que interessante, em alguns segundos você deixa de perceber aonde você está e nesses segundos vai embora toda a tua energia. E esse vampirinho aí, ou vampirão, ele faz assim, ele suga. E como que ele suga? Vamos falar o simbólico. Ele suga no sentido que ele se sente bem, que é uma patologia dele, porque você está se sentindo mal. Então ele se nutre do seu mal-estar. Tua energia vital foi embora e ele está muito bem. Ele adora esse tipo de comparação. Eu preciso de você mal porque assim eu me vejo bem. Lembra disso? Olha só.
O que acontece quando você está muito tempo num relacionamento abusivo? O que vai acontecendo? Isso que eu falei que eu vou falar, que é uma questão que parece transcendente. Vamos pensar que você tem um eu interior e você tem o teu personagem, como você lida com a realidade, e que nós que somos buscadores de estarmos despertos, cada vez mais esse nosso eu interior, ele vai permear toda a nossa natureza, e esses personagens, essas crenças que nós temos, elas vão se esfacelando por aí, porque a gente não precisa mais dessas construções. A gente até pode usar de maneira deliberada em alguns momentos, mas sempre nós estaremos apostos para sermos quem nós somos. Se você está distraído, se você tem alguma questão, ou se você entrou na teia do abusador, o que acontece? Esse eu interior que está cada vez mais se aprimorando, ele vai para onde? Porque esse eu interior é o nosso eu que está repleto de energia vital e que é feliz e alegre e amoroso por natureza. Então esse eu interior de todos nós é repleto de combustível bom, de combustível muito bom. O que o narcisista perverso, o abusador emocional, o que drena a sua energia faz? Ele vai drenar tudo de bom que você tem. E o que ele faz com você? Ele faz aquilo que é exatamente o nome do meu livro. Ele faz um sequestro de alma. E eu falo alma como uma analogia, mas pensem como for. Como que ele faz isso? Ele vai lá dentro, ele vai minar tudo que você tem em volta, e ele vai lá dentro, e o último pedaço seu é o seu eu, que você fala assim, isso aqui é minha luz, isso aqui você não rouba, só que todas as suas defesas estão tão contaminadas pelo olhar desse aqui, que ele vai crescendo num lugar de suposto saber. Ele consegue, ele tem a manha de ficar no lugar que ele é o cara. Eu tô falando ele, mas pode ser ela, pode ser o teu chefe, a tua chefa, pode ser quem quer que seja, até pode ser uma pessoa que você, de repente, tem uma batida no trânsito e ele se coloca nessa postura e te quebra, mesmo quando você tem razão, são manipuladores. Aí o que faz? Entra nesse espaço que é seu e coloca um pedaço dele dentro de você. E aí já vai pegando toda a sua energia vital, que é o controle. Lembra que quando você está num relacionamento abusivo, ou mesmo quando você encontra as pessoas que são abusivas, elas te seduzem para controlar. Então ele coloca esse controle já dentro de você, até que quando a pessoa está num relacionamento abusivo e ela sai na rua, ela já sabe assim, não, ele vai me procurar, eu não posso ficar muito tempo, porque eu estou me sentindo mal, me sinto vigiado. Por quê? Porque ele já está lá dentro, fazendo assim, drenando a energia. Então ele ocupa. E essa alma, esse eu interior, aonde que fica? Fica aqui no espaço, em algum outro lugar. Ele tira e ele captura, e esse é o sequestro. E ele vai lá e ocupa o teu corpo. Parece possessão espiritual isso, vai saber se não é, né? Mas aqui a gente vai ficar desperto e vamos cuidar disso daí de modo racional, tá? Entendendo que isso daqui é muito passível de ocorrer e ocorre muito mais do que a gente imagina. Então esse jeito de funcionar que faz esse terror psicológico, ele traz para a pessoa vira, sabe o quê? Manobra de massa. Então existem muitas pessoas que sabem fazer isso daí com muitas pessoas, e tem pessoas que fazem isso daí individualmente, mas isso daqui é uma manipulação que suga energia vital. Imagina que o abusador, ele vai lá, e tem abusadores de todos os tipos. Eu vou falar alguns tipos de abusadores e vou falar um pouquinho de como que você pode se blindar. Vamos dizer que você está num primeiro momento, ele te faz uma sedução que mesmo que você tenha aquele mal-estar ou tenha aquele sinal, aquele ruído que eu sempre falo, ele faz uma sedução fantástica a ponto de você se sentir motivada a contar toda a sua vida para ele.
toda a sua vida. Então, você vai lá e vai se entregando, você vai contando a sua vida, porque ele te dá uma segurança que você pode se abrir. E mesmo quando você não tem essa segurança, olha que coisa incrível, eles começam a te jogar aquela culpa, como que você não vai se abrir comigo? Eu tô toda à disposição para você, gente, e faço questão de falar. Notem que eu estou falando, independe do direcionamento sexual. Eu falo porque é o jeito de eu falar, mas eu gostaria que vocês entendessem que isso daí é amplo e restrito. A gente está falando de um estado de consciência que é para todas as pessoas. E aí vamos dizer que ele ficou nesse lugar onde você acaba se expondo e acaba sendo acolhida de uma maneira onde você pensa assim, bom, agora já me entreguei, ele provou por A mais B, e eu fiquei até com vontade de contar minha vida para ele e me senti mal de não contar ou de não ficar natural. Ele exige que eu fique muito espontânea, que eu fique muito natural, e de repente, o que ele começa? E isso, veja, hoje eu estou fazendo uma live que é para falar para vocês o quanto e como que isso drena a energia vital. E como que a pessoa fica com uma anemia energética, uma anemia existencial, porque ela vai ficar que nem uma sonâmbula, que nem um robozinho sem alma, lembra? Então olha só, aí ele vai, de repente, vou falar vários tipos de abusadores, e lembrando que todos os tipos que eu falar pode estar num só. Olha que coisa, porque eles vão mudando, são várias fatias do mesmo bolo. O bolo tem o mesmo sabor. Então vamos dizer que uma fatia parece que é mais gostosinha, mas a outra faz um tipo de abuso, a outra faz outro. Tem abusadores que são só 3 fatias, mas são muito poderosos nessas 3 fatias. E tem abusadores que são todas as fatias, variando a cada momento. Vai do abusador, mas todos são muito eficientes desde que você não tenha consciência. Enquanto você não tem consciência, eles são muito eficientes. O problema é que essa eficiência, ela pode levar a pessoa que está no contato com o abusador literalmente para o buraco energético, para o buraco emocional, onde ela se destrói energeticamente, fisicamente, psicologicamente, de uma maneira muito devastadora. Então ele pode chegar para você e começar com algumas conversas jogando uma malícia em você que você não tem. E pensa só, gente, isso daí não acontece só com parceria afetiva, acontece de pais abusadores para filhos abusadores. Para filhos abusadores não, eu estava pensando exatamente dos filhos que abusam os pais, que eu vou falar na sequência. Mas olha só, os pais abusadores, eles podem colocar na filha, por exemplo, uma malícia onde nem tem malícia. E existem muitos casos em que existe um desenvolvimento que poderia ser totalmente saudável e é colocado nos filhos uma malícia totalmente indevida, fora de hora. Esses pais e muitas das mães acabam contando da vida afetiva sexual delas próprias e imaginando, aí colocando os filhos, parentalizando como se os filhos fossem amiguinhos, que é para ser, mas tem limites de fronteiras importantes, né? Então acaba misturando tudo, causando um grande e desrespeitoso mal-estar. Então o ponto fundamental é: coloca uma malícia e deixa a pessoa com vergonha, inibida, se sentindo humilhada em situações onde ela não tem nada, absolutamente nada, que ela legitimamente sinta que é malicioso, que é sedutor. Então existe um sujar o outro de modo indevido para o outro se sentir quebrado. Lembra que a palavra de ordem do abusador é: eu quero te quebrar. Então toda vez que você se sentir quebrada, é exatamente o momento onde ele vai fazer o sequestro da tua energia vital. Então você vai ser um corpo com a alma sequestrada e com a tua energia vital sequestrada também.
Então toda vez que ele fala assim, você lembra, você vai ficar num cárcere. Então ele dá um pouquinho de água para você e você fala assim, puxa, ele é bom. Ele tá me dando água, ele tá me dando um leitinho bom, né? Que eu sempre brinco com os meus pacientes que é o leitinho bom que não é bom. Então os pacientes ficam lá, os pacientes, todas as pessoas são pacientes, né? Estão muito pacientes desses abusadores. Então eles ficam num lugar tão regredido que começam a ficar assim, eu quero leite bom, não é possível que essa mamãe no arquétipo desse abusador, no arquétipo da mãe, né, que é projetado nesse abusador, vai me dar só leite ruim. Aí ele dá um pouquinho de... uma gotinha de leite com água, vai você já acha que tá tão desnutrido de leite bom que você já acha que está recebendo um leite bom. E aí na sequência o que vem? Você se abre, e aí o que ele faz? Ele vai começar, eu vou falar uma outra fatia do mesmo bolo. Então ele pode te desqualificar, que é a métrica dele, né? Eu fico bem e você fica mal. É assim, e assim quando você se quebra, eu roubo toda a tua energia vital. E aí quando você se levanta e você fala, tô cansada, tô com aquela anemia, mas eu ainda vou ficar bem, tal, isso aqui, vou ficar bem. E aí ele vai jogar em você o arquétipo, a projeção de que você tem que cuidar dele. Sabe por que você tem que cuidar dele? Porque ele é vítima. Ele é vítima do mundo. O mundo não vê ele no valor que ele tem. Ele se esforça, ele trabalha, mas ele nunca é reconhecido na magnanimidade do tanto quanto ele é legal. E você é mais uma que não valoriza ele. Você é mais uma que não ajuda ele. E ele tá exausto, ele tá de mau humor, as coisas não vão bem, e você nem sabe se as coisas vão bem ou não. Ele sempre te traz o pior. Para dentro de casa ele te traz o pior. E você acaba sendo a culpada, porque você não está acalmando os ânimos dessa vítima do mundo. Olha a manipulação perversa. E quando você faz isso daí, que ele consegue te deixar culpada, que você não tem saída, o que acontece? Você começa a se sentir mal e suga a sua energia de novo, né? E a energia existe. Lembra que eu dei o exemplo lá da energia prânica, tem a libido. Então, o que acontece? A tua energia quebra de modo drástico, você se sente culpado, que é uma das questões importantes. Quando ele se põe de vítima, aí ele deita e rola. Se você entra na dele, ele deita e rola. Eu vou falar de como que eles podem fazer isso e depois eu vou falar sobre como que você pode se blindar. Se você não acha que não deve sair desse relacionamento por N motivos, então eu vou te dar dicas para você se blindar. Agora, se é um relacionamento que está te deixando em falência muito grave, você vai precisar buscar ajuda psicológica, às vezes até psiquiátrica ou de médicos outros, e vai ter que se recuperar e vai ter que fazer tchau, que a minha vida é meu bem maior. Mas às vezes tem situações que a sua vida é o seu bem maior e você precisa ficar nesse relacionamento por algum motivo, tá? Ou ficar durante algum tempo, então você vai ter que ter estratégia para você se blindar. E mesmo na hora da separação, você também tem que saber como que se blindar. Porque na hora da separação, outras fatias do mesmo bolo vão surgir de maneiras inesperadas e eram fatias que estavam escondidas. Você achou que você viu todas? Não viu. Nesse bolo tem infinitas fatias. Mas saibam que é sempre o mesmo bolo. Sempre o mesmo bolo. E qual que é uma das outras situações que ele faz assim com maestria? O controle. Aliás, tudo que ele faz está na base do controle. Mas é o controle das suas ações. Por que ele controla as suas ações? Por dois motivos que ele inventa para você, que na verdade não são esses motivos. Primeiro motivo, porque ele quer cuidar de você. Então, como que ele vai cuidar de você? Ele precisa te monitorar, porque esse mundo é muito perigoso. Então, ele precisa saber onde você vai, que hora você sai, o que você conversou, se as pessoas foram agressivas, se você foi passada para trás, ele sempre vai dar
um jeito de falar que você foi sim passado para trás. Ele vai sempre falar que você não tem competência para perceber a realidade como eles. Então, cada vez mais eles vão estar no lugar do suposto saber. Quem deu a chave de rei do mundo para eles, eu não sei. Mas você está colaborando para essa chave ficar bem nítida. Enquanto você entender que ele é o cara que sabe de tudo, inclusive da sua vida, então você está dando essa chave de ouro para ele e está lustrando ela, né? Então, presta atenção. Ninguém, absolutamente ninguém pode ocupar esse lugar para o resto da vida. Ninguém pode ocupar esse lugar. Ninguém tem a capacidade de ocupar esse lugar de maneira tão importante. Assim, você tem que saber o que é bom para você. Você tem que saber o que é digno para você. E principalmente se você é adulto, antes de ter esse relacionamento, será que você não sabia? Ou se você vive muito tempo com uma pessoa que abusa de você, você esqueceu de quem você era, faz um retrocesso, faz um trabalho terapêutico e vai ver, olha, quando eu tô sozinho, que desejo que eu tenho, o que eu quero fazer? Eu já nem lembro mais, tô com aquela anemia forte. Então vai se recuperar, vai arrumar as suas energias e principalmente, vamos ver como que esse abusador funciona, porque você efetivamente não pode entrar na dele. E como que você não vai entrar na dele? Vendo como que ele funciona, qual é a fatia do bolo que ele está usando. E perceber que sim, ele usa essas fatias. Porque, por exemplo, vamos dizer que esse daí, um que é melodramático, que na hora que ele faz o abuso dele, ele coloca a culpa, ele faz com que você não perceba a malandragem que ele fez. Então vamos dizer que ele próprio está te traindo e fica achando que você trai ele, fica te monitorando para onde que você vai, quer olhar tua senha de celular, quer olhar tudo que é teu, porque ele duvida de você e faz drama, e você de repente pega alguma coisa muito estranha dele, ele vai inverter as verdades, ele vai inverter e ele vai fazer com que você se sinta culpada e que o que você viu, você vai ficar em dúvida se você viu ou não, ou vai achar que o que você viu não tem tanta importância, de tanto drama que ele vai fazer. Ele tem a maestria de inverter os polos, de inverter as coisas, as verdades. E o que acontece com você na hora que você fica confusa e que você resolve se calar porque ele fala demais e ele inverte as verdades? O que acontece? Você se quebra. E ele faz o quê? De novo ele faz isso daí com você. De novo. E por que ele faz? Porque você dá espaço para ele ficar no lugar do suposto saber, e também porque você não tem total consciência como você vai ter a partir de agora. Se você já leu muita coisa sobre como funciona o abuso emocional, você precisa começar a tomar atitude e começar a separar e ver o abusador distante de você e saber que você tem uma vida própria, resgatar a tua alma sequestrada, porque a porta está aberta. Ele que inventa que está fechada, que ele tem a chave, ele que inventa tudo isso aí, você lá vai acreditando que, sim, a chave está com ele, sim, ele que é o detentor da verdade. Não, ninguém é. Ninguém é. A tua verdade, o teu corpo vai falar. E tem uma parte que é muito importante vocês saberem, que é assim, existe uma rede neurológica que nos dá a sensação de satisfação. Então, se você está num relacionamento que essa sensação é uma constante de bem-estar, é porque o relacionamento é tão simples, é porque o relacionamento é saudável. Se você está num relacionamento em que você se sente o tempo todo devedora, com mal-estar, precisando agradar o outro, com medo de falhar, é porque essa rede neurológica de prazer e de bem-estar, ela efetivamente não está sendo bem alimentada. E quando ela não está sendo bem alimentada, o que significa? Essa energia toda que você tem no corpo, ela vai ficar cuidando desse mal-estar gerado. Agora uma pergunta: aonde que vocês leram, onde vocês viram que é saudável isso daí? Então tem pessoas que falam assim, não, amanhã vai dar certo, amanhã ele vai ficar de bom humor, eu vou conseguir.
E tem pessoas que estão para se separar de abusadores gravíssimos e ainda estão tão adoecidas que acham que precisa cuidar desses abusadores, de tanta lavagem cerebral que foi feito na cabeça dessas pessoas. Então essas lives aqui, elas têm uma função muito séria de despertamento e de trazer luz para as pessoas que acham que são cuidadoras e que vão conseguir que esses abusadores deem o leitinho bom. Não tem leite bom, é hora de fazer esse luto. Porque se eles dão alguma coisa, leite com água, uma gotinha de leite com água, vocês nem lembram mais o que é leite bom. E já chegou a hora de vocês se autonutrirem e de vocês saberem que vocês são geradoras da própria energia vital de vocês. Não precisa mais de leite, não precisa mais de sensação de fusão, não precisa, vocês já nasceram, não vai ter mais. Isso foi uma invenção, foi uma trapaça. Foi inventado isso daí para aprisionar o quê? A alma de vocês, sugar energia vital para que vocês fiquem em processo de anemia crônica, vampirizados. Então, essas lives são de alertamento para o resgate da alma, para o resgate da energia vital e a oportunidade desse despertamento. Sabe aquele momento onde você tem um medo? Aliás, eu até vou contar uma história para vocês interessante. A gente vive aqui nesse plano de vigília com simbolismos que eu estou agora traduzindo. Aquele abusador que é melodramático, aquele que se vitimiza, aquele que te controla, que põe malícia em tudo e tem milhões de outras facetas. São simbolismos que você acaba achando que é uma realidade, mas o que ele quer, o que está por detrás disso é controle, que quer te quebrar. Então, atrás de tudo isso daí, a gente vê que tem um medo deles de ficarem, de serem abandonados, certo? Vamos dar um salto agora para o universo onírico. No universo onírico, nós vivemos situações simbólicas com o nosso eu onírico, não é o eu de vigília. Então, quando você tem uma situação de medo no universo onírico, tem muitas pessoas que acabam interferindo nesse universo onírico. Então, eu vou contar uma história para vocês verem como que as situações, elas são simbólicas e que de um paciente que certa vez eu atendi e que toda vez ele sonhava que ele estava sendo perseguido, ele estava dirigindo um carro que era ele próprio, e ele estava sendo perseguido por alguém, e ele ficava muito assustado, e na hora que a pessoa ia pegar, ou a gangue ia pegar ele se assustava demais e acordava, de tanto medo que ele tinha. Então, a gente foi trabalhando e ele foi se fortalecendo até que uma determinada noite ele teve esse sonho e ele chegou no consultório eufórico, porque ele fala o seguinte: você não acredita que esse sonho, que parecia em capítulos, que toda vez ele tinha esse sonho onde ele era vítima e tinha muito medo dessas pessoas que iam atrás dele, que pareciam ser muito mais fortes do que ele, porque era aquele cachorro que ficava em cima dele e que sabe-se lá o que poderia fazer com ele. Ele foi se fortalecendo de tal modo, olha que interessante, que ele teve uma lembrança no sonho de que ele poderia ser diferente. E na hora que ele foi perseguido novamente no carro, ele decidiu, no sonho dele, abrir a porta do carro e peitar, ver o que é que você quer comigo, qual que é a sua? E ele fez isso, ele deu uma brecada no sonho, gente, olha que interessante. E ele sendo trabalhado nos recursos dele em consultório. Ele deu uma brecada, abriu a porta para ver quem é que estava batendo lá, o que queriam com ele. Finalmente ele foi enfrentar o que estava fazendo ele ter medo. E quando ele olhou, e que tinha toda aquela bateção, e ele saiu do carro e olhou, adivinha o que ele encontrou? Ninguém. E aí ele acordou e teve um insight, ele teve uma reflexão muito profunda. Foi um sonho luminoso, como o Jung falava. Qual foi a reflexão que ele teve?
que os medos que ele estava enfrentando era ele próprio, era o medo, era a falta, era a insegurança dele, era a falta de recurso dele. Então, fazendo uma ponte para o que eu estou fazendo aqui agora com vocês e com as pessoas que estão dando poder para o abusador, quem tem poder são vocês. O medo que vocês têm do abusador é a insegurança que vocês precisam curar de vocês frente à vida. Ninguém tem esse poder de roubar a alma de vocês, a não ser que vocês tenham tanto medo do próprio poder de vocês, o poder de vocês, que pode mudar a história de vocês, vocês podem ousar fazer coisas que as crenças falam assim, não, você não vai poder, então é melhor ficar numa situação de abuso. Você já tem aí fora e você tem um autoabuso, e quando você vê que você tem um poder para criar sua realidade do modo que você quer, quebrando crenças, quebrando regras que não são boas para você, nenhum abusador te pega. Porque o primeiro abusador é você com você mesmo, quando você não confia na força que você tem. E sabe por que eu tenho certeza que você tem essa força? Porque definitivamente, escrevam isso aqui na testa, no coração, no corpo todo de vocês. Todos nós temos essa energia vital de maneira e de modo abundante. Nós temos. Quer queiramos, quer não, nós temos. A grande questão é ousar sermos nós mesmos. Existem muitas crenças, existe muita manipulação para que nós funcionemos como gado, onde a energia vital nossa é roubada. Existem vários sistemas de pessoas, de grupos que fazem isso daí. Quanto mais nós ficarmos despertos, mais nós poderemos lidar com a nossa versão de realidade e por que não nos alinharmos com pessoas que têm esse mesmo propósito de liberdade, de criatividade, de ação, de movimento de fraternidade na construção da individualidade e da liberdade de cada um, onde todos nós podemos até construir em alguns momentos ou durante até uma vida inteira coisas em comuns, desde que tenhamos afinidade de alma que está dentro da gente. Quando eu falo alma, é nosso eu interior, para que nós possamos expressar as nossas individualidades que são sagradas. Então é isso, pessoal. Hoje eu deixo para vocês essa não vitimização mais e que vocês possam cada vez mais serem vocês mesmos e saber que esse tipo de... a gente vai falar que é vampiro emocional, de sugador de energia vital, eles são adoecidos e não sejam vocês adoecidos também. Confiem na luz que vocês têm. Quando eu falo luz, é energia vital, é poder para criar a própria realidade. Eu acho que uma das questões fundamentais que nos fazem estar aqui nesse planeta é que nós possamos ter ações deliberadas e que a gente deixe de ser robô de nós mesmos, nós deixemos de ser sonambúlicos. Por isso que eu sempre falo, quanto mais despertos, melhor. Então, eu vou dar uma super boa noite, iluminado dentro e fora de vocês, e que todos nós, eu, vocês, todos nós possamos cada vez mais, nessa jornada breve que nós temos aqui nesse plano, podermos despertar, podermos sair de todos os abusos possíveis e imagináveis e entender que muitos desses abusos, eles tomam posse da gente pela dificuldade que nós temos de honrar quem nós de verdade somos. Muitas vezes a gente vem de lares que nos tiram essa clara percepção de que nós podemos ser nós mesmos. Então, se você tiver alguma dificuldade de dar esse salto para uma vida repleta de si mesmo, de criatividade e de bem-estar, peça ajuda, não deixe de pedir ajuda, assista as lives, busque leituras, mas fundamentalmente confie em você e haja. E quanto mais despertos, melhor.
Um beijo a todos e quero dizer para vocês que para mim é um grande prazer, falando em fazer o que gosta, compartilhar essa onda de bem-estar e de liberação e de libertação com vocês. Eu estou fazendo a minha parte que me deixa feliz. Desejo que vocês façam as de vocês em diversas áreas da vida de vocês. Um beijo para todos e até terça que vem.